Todos conseguem visualizar essa primeira tela? Só coloquem aí um ok para mim no bate-papo. Se vocês estão conseguindo visualizar essa tela. Ok. Então, pessoal, boa noite, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Sandra, estou trabalhando com vocês essa disciplina de ambientes virtuais de aprendizagem. Hoje é o nosso terceiro encontro online, né, onde nós vamos falar sobre os indicadores de avaliação no ambiente virtual. E aí, na web passada, a gente falou um pouquinho sobre os modelos pedagógicos, sobre a arquitetura pedagógica de um curso na modalidade à distância, né? Trouxemos aqui alguns conceitos da BA, principalmente em relação à arquitetura pedagógica, né, estrutural, e essa é a atividade 2 que a gente propôs para vocês, que lá no final eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa atividade. E hoje a gente vai dialogar sobre os indicadores de um ambiente virtual, tá? Só um minutinho que tem gente aqui pedindo para entrar. E aí, o que eu queria reforçar com vocês? O acesso de vocês no ambiente virtual, né? Hoje eu até passei para a Paula, que é assistente do curso, para que ela verificasse a situação de 2 alunos que nunca acessaram, mas eu tenho visto, assim, que a participação cresceu muito do segundo encontro para cá. E aí a ideia, a proposta é que cada vez mais a gente tenha uma participação mais efetiva no ambiente virtual, até porque é por lá que a gente vai fazer a avaliação, a interação e o diálogo com vocês, né? Então, todos esses encontros, eles estão fundamentados também em um conteúdo e uma teoria que eu disponibilizei lá para vocês no ambiente virtual. Então, a gente tem os textos básicos e os textos complementares, tá? Que é para dar um suporte maior também na leitura de vocês. Quando a gente fala de indicadores de ambientes virtuais de aprendizagem, a gente volta ao que a gente discutiu no nosso primeiro encontro em relação à proposta pedagógica, aos princípios, às teorias que fundamentam a prática da educação online ou de qualquer educação. Então, no nosso primeiro encontro, a gente falou um pouco sobre ambientes de aprendizagem, né? Ambientes que propiciam a aprendizagem. E aí eu coloquei para vocês que o AVA é um ambiente virtual que pode propiciar, sim, a aprendizagem. Mas que nós temos também a utilização desses ambientes somente como repositórios. Por quê? Porque o que vai dar a diferença, o que vai tornar esse ambiente, né, um ambiente de aprendizagem, um ambiente potencializador, são as teorias de aprendizagem, são as estratégias de ensino que são utilizadas, né? É a concepção do aluno, a concepção de que a ferramenta tecnológica ela não pode ser vista em si, mas ela precisa estar associada a uma prática reflexiva. Então, tudo isso dá o diferencial em um ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu queria iniciar essa nossa discussão com uma fala do Silva, onde ele coloca que a sala de aula online está inserida na perspectiva da interatividade, entendida como colaboração, todos, e como faça você mesmo operativo, né? Então, muitos teóricos colocam hoje, e principalmente nessa questão da abordagem socio-interacionista, essa possibilidade de nós utilizarmos o ambiente virtual como um ambiente nessa perspectiva, né, de colaboração, de interatividade, de interação, onde o aluno ele aprende com o grupo e ele também tem um momento de aprendizagem e de construção individual.
Então, é com base nessa fala que a gente aborda a questão do ambiente virtual e, principalmente, dentro do contexto atual. Então, hoje, nós falamos de um contexto globalizado e tecnologizado, né? E nós falamos da cybercultura, né? E esse conceito da cybercultura, ele traz um impacto para a gente no sentido de que hoje a aprendizagem ela ocorre a qualquer momento, né? Então, em outros tempos, a gente não imaginava que por meio de uma web a gente pudesse fazer uma interação, uma construção. Por quê? Porque a gente tinha muito forte essa questão do modelo burguês de escola, né? De escola física, de estrutura física, de sala de aula, daquele professor, daquele magíster, né? Que domina tudo, que sabe tudo, e daquela educação bancária. Só que hoje, né? Com todas as pesquisas e estudos, a gente começa a desmistificar que essa aprendizagem, quando eu falo na aprendizagem, isso também está ligado a uma teoria de aprendizagem, porque o próprio conceito de aprendizagem ele está fundamentado em uma teoria. Então, se a gente for tratar da teoria construtivista ou então do sócio-interacionismo, a aprendizagem vai ser interação, vai ser troca, vai ser experimentação, né? Mas se eu trato de uma aprendizagem dentro da teoria behaviorista, vai ser uma instrução, né? Um adestramento. Então, esse conceito de aprendizagem também, ele está muito direcionado às teorias que fundamentam a prática dos profissionais, tá? Mas o que a gente quer destacar? Que hoje essa aprendizagem ocorre a qualquer momento e que esse conteúdo, ele tem que ser apresentado em diferentes formatos, em outras mídias, né? Ou seja, outras ferramentas, outras estratégias são incorporadas também nesse processo de aprendizagem. Então, vamos voltar aqui um pouquinho no túnel do tempo, né? Antes, o que a gente tinha para estudar? A gente tinha um livro impresso, um dicionário, né? Mas hoje a gente tem esse conteúdo em diversos formatos, no YouTube, nas redes sociais, num canal, num blog, em uma plataforma, em forma de e-book, em forma de hiperbook. Então, esses diferentes formatos de conteúdo, eles também trazem uma qualidade para essa educação na atualidade. E, principalmente, a interatividade, né, que é intensificada pelo uso das interfaces e da relação aprendente e ensinante. Tá? Então, quais são as reflexões que a gente faz diante de todas essas transformações, né? E, às vezes, as pessoas dizem assim, são inovações. Mas tem estudos também, né, que trazem que essa questão da inovação, quer dizer, que alguns autores nem consideram como uma inovação, né? Como a própria Giméa Santos, quando ela coloca que a EAD é um fenômeno da cybercultura. Então, é como se ela tivesse estritamente ligada a esse fenômeno, né? E por isso ela destaca que essa mediação na EAD acontece justamente pelas interfaces ou interfaces, né, virtuais, que são os fóruns, os chats, o portfólio, que são outras ferramentas também de aprendizagem que a gente utiliza no ambiente virtual e que vocês estão tendo contato com algumas, né, porque são muitas. E aí, por conta do próprio objetivo da disciplina, a gente decidiu utilizar aquelas que eu propus para vocês lá no ambiente virtual, tá? Que nesse caso, quais são as interfaces que a gente está utilizando no nosso ambiente, né? As principais, o fórum, que a gente tem um fórum de apresentação, a gente está utilizando o glossário, né? A gente está utilizando a escrita, né? A escrita individual, que é com a organização desse curso, né? Que vocês vão postar. Então, assim, são
algumas interfaces dentro de muitas, né? A gente tem um chat também, que tem o chat individual, tem o grupo, a comunidade de aprendizagem dentro do próprio ambiente virtual, né? Que é o grupo lá, TED, AVA, né? Então, a gente trouxe algumas para que a gente pudesse vivenciar. Só um minutinho. Então, vamos voltar lá. Alguma pergunta até aqui? Só considerações, né? Então, a Silvia está colocando que, então, as aulas hoje, por conta da pandemia, que estão sendo enviadas, são repositórios. Olha só, Silvia, depois a gente vai discutir sobre essa tua situação, essa tua pergunta, porque, assim, o que que eu chamo de repositório? Eu chamo de repositório qualquer espaço, né, qualquer ambiente em que o indivíduo ele só digitaliza um material e põe lá, e que não há nenhuma interação, tá? Então, a proposta da gente postar as aulas no ambiente virtual não é nesse sentido de repositório, trazendo para essa perspectiva socio-interacionista que a gente trabalha, mas é de disponibilizar esse conteúdo em um outro formato, porque agora nós estamos interagindo online. Então, a gente está utilizando as ferramentas síncronas, que a gente vai falar mais lá na frente. Como eu estou gravando, eu vou transformar esse momento também em uma ferramenta assíncrona, ou seja, os alunos que não participaram desse momento, eles também vão poder acompanhar o conteúdo. E, em cima disso, eles vão ter um embasamento maior para realizar as atividades, para interagir lá no fórum, para construir, né, os seus conceitos sobre determinadas temáticas da disciplina. Então, por isso eu não considero um repositório. Por quê? Porque a gente está potencializando uma mídia, uma hipermídia, uma interface que a gente disponibilizou. Quando eu falo de ambientes que utilizam só como repositório, é simplesmente quando o professor vem, digitaliza um livro e coloca lá. E não tem nenhum momento de interação, tá? Então, isso é que eu chamo de utilizar o ambiente virtual somente como um repositório, tá certo? E aí, depois eu vou explicar melhor para vocês essa questão das ferramentas síncronas e assíncronas, tá? Então, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles precisam ser ambientes propícios à aprendizagem. Nós precisamos utilizar as tecnologias de informação e comunicação ou as tecnologias digitais de informação e comunicação. Espera aí que tem uma outra pessoa entrando aqui pedindo a permissão. A gente volta já já. Essa água aqui de vez em quando olhar para dentro. Pronto. Então, uma das principais características de utilização do ambiente virtual é isso, que sejam ambientes propícios à aprendizagem, que não sejam só repositórios, que a gente possa utilizar as tecnologias no ambiente virtual e que esses ambientes possam promover a interação, a interatividade, a colaboração e a autonomia, que são, na verdade, as principais consequências desse ensino online, tá? Então, quais são as situações que a gente observa no AVA? Nós temos duas situações. A primeira situação, que é a situação do aprendente, que está relacionado à aprendizagem. Então, o que é aprendizagem, né? Aprendizagem também significa planejar. Então, por exemplo, para que a gente estivesse hoje aqui compartilhando conhecimentos, experiências, interagindo entre si, a gente precisou se planejar, a gente precisou fazer um monte de coisa para que hoje, às 19 horas, a gente tivesse disponível, né? E cada um, dentro da sua rotina, foi se planejando. Então, a mesma coisa é em relação ao ambiente virtual. Então, por isso é que tem muitos professores que não são adeptos à modalidade à distância,
Por quê? Porque nessa modalidade, o planejamento ele é essencial. Então, só para vocês terem uma ideia, um professor para elaborar atividades para o ambiente virtual, ele precisa desenvolver isso no mínimo em 4 meses. Um professor para realizar um conteúdo para esse ambiente virtual, um e-book ou um caderno de estudo, ele precisa de, no mínimo, 6 meses, né? Então, não é uma coisa que eu só vou pegar e digitalizar um material que já existe e postar lá, não. Eu preciso ter todo um planejamento, ter toda uma arquitetura para que eu possa pensar quais são os objetivos, o que é que eu quero que o meu aluno aprenda, tá? Então, a outra situação dentro da aprendizagem é desenvolver ações, receber, selecionar e enviar informações, que está muito direcionada à questão da pesquisa, tá? O outro diz respeito ao estabelecimento de conexões. E isso a gente vai ver lá quando eu estiver falando para vocês dos indicadores, de alguns indicadores, é que essas conexões, elas são essenciais para a utilização de um ambiente virtual. Um ambiente virtual, ele não pode ser um espaço rígido, um espaço em si. Ele precisa propiciar outras dimensões e outras conexões. Por exemplo, eu estou com vocês no ambiente virtual, estou dando feedback nos fóruns, estou acompanhando as atividades que vocês postam, mas eu também estou interagindo com vocês no WhatsApp ou no e-mail. Então, a gente tem outras conexões que decorreram a partir da nossa relação no ambiente virtual, tá? A gente também poderia criar nossa comunidade de aprendizagem no Facebook, né? Para que a gente pudesse pesquisar, conversar, falar mais sobre tecnologia ou sobre utilização de ambientes virtuais, né? Então, são essas possibilidades de conexões que o ambiente também traz e que favorece a aprendizagem. A outra situação é refletir sobre o processo em conjunto. E isso, gente, é o que mais me encanta na utilização do ambiente virtual. Hoje, os ambientes virtuais, principalmente os que são utilizados na forma de Moodle, que esses é o que eu tenho mais experiência, hoje eles conseguem gerenciar uma série de relatórios para a gente que são essenciais para a nossa ação. Então, por exemplo, eu não preciso ficar procurando de um por um para saber quem acessou e quem não acessou. Eu vou lá, configuro meu ambiente virtual e ele já me dá uma planilha com o horário que vocês acessaram, quem nunca acessou, quanto tempo vocês estão passando. Ele consegue me gerenciar um relatório no Excel com as notas de vocês, para eu saber, né, se vocês estão conseguindo acompanhar. Ou seja, ele dinamiza o trabalho para o professor de forma que eu tenha uma resposta rápida e possa também fazer uma intervenção no decorrer da minha disciplina, né? E isso é um processo que é um processo conjunto, porque eu posso discutir, eu posso dialogar com os meus alunos, a gente pode fazer uma autoavaliação, e isso também favorece a aprendizagem. Além de desenvolver competência de resolução de problemas, né? E o que a gente colocou muito lá no nosso primeiro encontro, a própria questão da fluência digital, do letramento digital. Às vezes a gente conhece um monte de tecnologia, mas às vezes também a gente só consome tecnologia, a gente não consegue utilizar essa tecnologia para favorecer a nossa aprendizagem. E a utilização de um ambiente virtual, ele traz também essa fluência digital para a gente. Tá? A outra situação diz respeito ao ensino, tá? E isso está mais direcionado à própria atuação do professor na modalidade EAD ou na modalidade presencial, porque agora, né, por conta dessa pandemia, acaba que todas as instituições, independente de serem presenciais ou EAD, elas estão, de alguma forma, utilizando uma ferramenta tecnológica, uma plataforma, um ambiente virtual, né, ou alguns aplicativos, alguns programas que são disponibilizados. E aí eu queria saber de vocês, né, tem alguém que atua como professor na modalidade EAD, que está participando hoje na nossa
da nossa web. Gente, eu estou achando massa essa participação de vocês, né? Vocês podem colocar aí, tá? Se tem algum professor. Enquanto isso, eu vou lendo aqui as perguntas do pessoal. A Josué Dourado está perguntando, diante dessas tecnologias, podemos dizer que a escola tradicional estão com os dias contados? Josué, assim, hoje é muito complexo, né, a gente ter uma resposta pronta em meio a toda a diversidade. Mas, assim, o que eu posso te dizer é que as escolas tradicionais, elas estão perdendo cada vez mais espaço por conta de toda a estrutura, de todas as inovações e da própria, como é que eu posso te dizer, e da própria sociedade, né? Hoje, as crianças, elas não aprendem mais como a gente aprendeu. A criança, ela não tem mais essa questão de ficar sentada um tempão, copiando não sei quantas vezes, né? Uma coisa, não, elas querem algo mais inovador, até porque isso está muito relacionado à própria característica dessa sociedade, né? Então, realmente, a gente precisa sempre procurar se inovar, né? Procurar atender, né? E acompanhar essas transformações para que, de alguma forma, a gente possa realmente potencializar essa aprendizagem em meio a todo esse contexto que a gente vive, tá? Só voltar aqui para eu não perder, tá bom, gente? A Silvia está colocando que toda aula tem que ter um planejamento, isso daí é fato, tá? Como eu falei para vocês, na EAD, esse planejamento, ele tem que ser muito, muito antes, por isso que muitos professores estranham ainda, e muitos não se adequam a essa modalidade, porque esse processo de produção, ele dura de 6 a 1 ano, né? Agora, a gente está colocando que as tecnologias vieram para auxiliar as escolas na educação básica, uma excelente ferramenta para uma aula inovadora. Sim, e isso tudo, quando essa tecnologia vem para auxiliar, é por conta também de toda a cultura organizacional do corpo docente, porque quando o corpo docente não tem essa visão, viu, Gorete? Elas não auxiliam muito, não, elas são vistas como um atrapalho ainda para muitos professores, infelizmente. Tá? A Gracileia está perguntando a diferença de ambiente virtual e de comunidade de aprendizagem, bem legal. E aí, pessoal, vocês podem aprofundar esse conhecimento de vocês, de ambiente virtual e de comunidade de aprendizagem, a partir dos textos que eu disponibilizei lá para vocês no material básico, tá? Mas, de forma geral, o ambiente virtual é um espaço educativo que potencializa a aprendizagem, tá? E a comunidade de aprendizagem, ela é um agrupamento de pessoas em prol de interesse comum. Então, por exemplo, a gente vai montar agora, tipo, o grupo de vocês do WhatsApp, né? Então, vocês podem montar uma comunidade de aprendizagem a partir do momento que vocês querem discutir sobre uma determinada temática, ou seja, vocês têm interesses comuns, tá bom? Então, essa é a principal diferença de um ambiente virtual e de uma comunidade de aprendizagem, tá? O Carlos está gravando o vídeo, né? Muitos professores agora estão gravando o vídeo, estão também participando desses encontros online, né? Utilizando o Hangout, o Google Meet ou o Zoom, né? Aqui a gente está usando o Google Meet. A Gracileia está colocando que muitos professores estão trabalhando na modalidade por causa dessa pandemia. Realmente, e até porque, Gracileia, isso tem sido uma exigência das próprias instituições, né? Então, o professor, ele agora não tem para onde correr, porque até então ele tinha alguma desculpa, mas agora não tem mais. As instituições, elas estão sendo bem categóricas, né? Que o professor tem que utilizar, que a gente tem que utilizar essas tecnologias de alguma forma para promover esse ensino e a aprendizagem dos alunos.
A Anaíde está dizendo, né, que virou EAD rapidinho. E aí o lado bom de toda essa loucura é porque, de alguma forma, o professor saiu da sua zona de conforto, né? A Kéuria está colocando que a escola tradicional ainda vai se prolongar enquanto espaço e organização, mas o ensino profissional, o ensino tradicional, sim, está ou deveria estar com os dias contados, principalmente diante da situação que estamos vivendo, né? Então, essas são as participações, então vamos voltar lá, né? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Então, o que é que eu quero destacar para vocês, né? Como eu falei lá no início da minha fala, que a proposta educativa de um ambiente virtual ou de um curso na modalidade EAD, ela sempre vem articulada com os princípios teóricos que norteiam o entendimento das sistematizações e práticas sobre o ensino e aprendizagem no ambiente virtual. E aí, essa minha fala, ela se reflete justamente naquele modelo que eu falei para vocês no nosso primeiro encontro, de um vídeo bem famoso que tem no YouTube, onde a professora está ensinando tabuada, né? Aí ela fica perguntando para os alunos, 2 vezes 2, 2 vezes 3, isso no quadro. E aí depois o diretor diz, não, nós vamos inovar, né? Nós temos que equipar essa escola com computador, com data show, a gente tem que inovar. E aí encheram a escola, um computador para cada criança, o data show, né? Colocaram até um jogo de luz lá no vídeo. Mas a prática da professora continua a mesma. Ela continua a perguntar quanto é o 2 vezes 2, o 2 vezes 3. Por quê? Porque esses princípios teóricos e filosóficos, eles são a principal, como é que eu posso dizer para vocês? A principal arquitetura de uma prática, né? Por quê? Porque é aquilo que a gente sempre fala. Não adianta ter um monte de professor que passou aí no início do ano letivo, né? No início do semestre das universidades, que passou por uma formação pedagógica. E grande parte dessas instituições, elas estão ofertando sobre metodologias ativas, sobre tecnologias, né? Só que, assim, eles foram lá e pegaram informação, né? Mas em nenhum momento sentiram a necessidade de colocar em prática. Então, essa questão dos princípios, dos saberes, ela impacta muito, e talvez por isso que a gente, trazendo aqui a fala da Kéuria, né, a gente ainda tenha muita resistência de muitos professores, né? Até porque hoje se questiona também a própria formação do professor em algumas instituições, certo? Então, esses princípios, eles são muito fortes quando a gente pensa nessa proposta de ensino na cybercultura, tá? E na arquitetura de um ambiente virtual. Então, Silva coloca que o docente que disponibiliza possibilidades e caminhos abertos aos alunos, garantindo significações livres e plurais, sem perder a coerência e a visão crítica. Então, para vocês verem assim, a importância da formação do docente, né? Por isso a gente tem batido muito em relação a essa formação do professor, aos saberes, a vivência que esse professor tem, porque o próprio Paulo Freire já coloca, né, que eu não posso compartilhar aquilo que eu não tenho. Então, se eu não tenho vivência, se eu não tenho nenhuma experiência em um determinado segmento, é complicado eu repassar isso para os meus alunos. Então, por isso o professor ele precisa ter essa vivência. E quando a gente fala dessa vivência, trazendo para a nossa temática, é a fluência digital, é o letramento digital. Não é que a gente tem que saber tudo de tecnologia, mas a gente tem que estar acompanhando essas inovações, saber o porquê que hoje os youtubers eles estão ganhando muito mais adeptos do que a gente, professor, que está lá na sala de aula. Então, o que esses caras têm, né?
que competência eles desenvolveram, o que é que eles estão utilizando, o que é esse manuseio das redes sociais para movimentar todas essas pessoas. Então, o professor também ele precisa refletir nessa era digital também e acompanhar essas mudanças e essas inovações para que a gente possa utilizar isso na nossa prática pedagógica a favor da aprendizagem do aluno. E aí, pessoal, dentro do AVA, ainda há pouco eu falei sobre interface, né, ou interface, coloquei lá que o fórum pode ser uma interface. Então, o que é uma interface? É justamente a ferramenta que é utilizada para a interatividade entre usuários e os processos de aplicação. Essa interface, ela reúne um conjunto de elementos de hardware e de software destinados a possibilitar trocas, intervenções, agregações, associações, significações, coautoria e coautoria. Então, o que é isso? É justamente o que nós falávamos no encontro passado, né? São as ferramentas síncronas, assíncronas e a híbrida, tá? Então, pessoal, um ambiente virtual de aprendizagem, ele precisa possibilitar esses tipos de comunicação. E ele possibilita isso através das suas interfaces, das suas ferramentas, tá? Que ferramentas síncronas a gente pode encontrar no nosso ambiente virtual ou então na nossa própria interação? Essa própria web, que a gente está utilizando aqui, o Google Meet, é uma ferramenta síncrona, porque em tempo real a gente está fazendo essa relação. Quando eu salvo essa web e transformo em um vídeo e coloco lá no ambiente virtual, qualquer outro aluno que não participou desse encontro online, ele pode assistir, pode acompanhar. Então, aí, ela já vai ser uma comunicação assíncrona. O aluno, esse conteúdo vai chegar para o aluno, mas não de forma online, tá certo? Porque não necessariamente eu vou precisar estar online e ele está online, não. Eu já transformei num vídeo, então, offline ele pode assistir, ele pode visualizar o vídeo, tá certo? Então, a comunicação assíncrona, ela dispensa essa questão da presencialidade virtual online, né, no momento. Então, o que a gente pode considerar como assíncrona? O e-mail, né, o próprio fórum, porque não necessariamente os dois usuários precisam estar online, tá bom? E a híbrida utiliza essa comunicação síncrona e assíncrona. Por exemplo, agora, no nosso momento online, a gente não está, vamos dizer assim, dentro do ambiente virtual, mas a gente está utilizando ferramentas de comunicação online. Mas lá no ambiente virtual eu tenho o fórum, eu tenho a mensagem, então são essas duas possibilidades de utilização de ferramentas que podem ser usadas de forma online e de ferramentas que podem ser utilizadas de forma offline. Ficou claro para vocês isso, pessoal? Então, pronto. Então, vamos continuar. Então, pessoal, no AVA, nós encontramos um espaço fértil de significação no qual seres humanos e objetos técnicos interagem, potencializando a construção de conhecimentos, né, e, consequentemente, a aprendizagem. Nesse espaço, a informação se reproduz, circula, modifica e se atualiza em diferentes interfaces, tornando-se um ato de linguagem. E quando a gente fala em diferentes interfaces, a gente está falando que a gente utiliza várias estratégias, né, várias ferramentas, para que a gente possa estabelecer essa construção. Então, vejam só na nossa disciplina, ó, a gente está utilizando o fórum, a gente está utilizando o chat, a gente está utilizando os grupos de WhatsApp, né? A gente está utilizando a própria web,
as atividades que estão sendo sistematizadas no ambiente virtual, o glossário, né? Os materiais que a gente disponibilizou lá para vocês, que estão em PDF, outros são hiperlinks, ou seja, são conteúdos que são compartilhados com vocês de diversas formas, né? Utilizando diferentes interfaces. E aí a reflexão que a gente já fez, né? O ambiente virtual de aprendizagem, ele possibilita o ensino, ele potencializa a aprendizagem. Como eu avalio um ambiente virtual de aprendizagem? Assim, antes da gente passar para essa parte mais de fundamentação teórica, né? Vocês já tinham tido alguma vivência em um ambiente virtual? O que vocês observam? Quem já teve acesso? O que mais chama a atenção de vocês em um ambiente virtual? Podem sinalizar para mim aí no nosso bate-papo. Ó, a Nailde está destacando que a interação é mais rápida. Pessoal, só fazendo aqui um adendo, é porque tem alguns alunos que estão colocando que não estão vendo a apresentação, mas é porque como eu estou utilizando o mesmo computador para compartilhar com vocês e para voltar para o fórum, então essa apresentação ela vai e vem. Então agora não está aparecendo realmente essa apresentação, porque eu estou aqui com vocês no bate-papo, mas aí quando eu voltar, aí eu compartilho a tela com vocês, tá? É porque o computador é 2 em 1. Ó, o Celso está colocando aqui que a riqueza de conteúdos disponíveis, né? E aí, Celso, tu trouxeste também uma coisa que é bem legal, que é essa questão do hiperlink, né? Hoje, os hiperbooks e o próprio e-book, ele tem sinalizado muito para isso, né? Então, tem lá uma palavra, aquela palavra ela está diferente, você clica, ela já direciona para uma leitura, né? E isso faz com que você vá aprofundando cada vez mais o seu conhecimento sobre essa temática, sem ser uma coisa linear. Porque isso é legal também do AVA. A gente não tem essa sequência, primeiro eu tenho que fazer isso, não, você vai fazendo numa construção colaborativa e de acordo com o seu time, de acordo com o seu estilo de aprendizagem. Tem alunos que vão direto logo na videoaula, depois é que ele vai ler lá o caderno. Tem alunos que preferem ler o caderno, né? Então, como a Marciane está colocando, realmente é um estudo que é bem mais dinâmico, tá? A Cíntia está colocando que ela já trabalhou utilizando o Moodle, as videoaulas, os links de vídeo, os textos no fórum, né? É uma coisa que chama atenção. E a Marcena eu já coloquei, a Lilian está colocando que esse fato da interação, né? A interação mais rápida também. A Kéuria está destacando a interatividade, as ferramentas que são disponibilizadas, e a Kéuria colocou uma coisa que a gente já falou, né, que é as intervenções do tutor, só que a gente falou muito de mediação, né? Quando a gente falou de mediação, não necessariamente eu abordei a figura do tutor, porque, como eu falei para vocês, são muitos modelos pedagógicos, então tem instituição que utiliza esse formato, né, de professor formador, professor conteudista, tutor. Tem instituição que não, que o professor, ele já é o professor mediador, então ele que elabora, ele que faz a mediação, mas essa intervenção do tutor, ou do mediador, ou do professor, né, porque aí cada instituição também vai utilizando uma terminologia, ela é essencial em um curso na modalidade à distância, ela é essencial no ambiente virtual, porque senão vai ficar aquilo que a gente falou no início, vai virar um repositório. Eu vou colocar, jogar os materiais lá e pronto, né? Então, a gente precisa desse mediador, desse professor, desse tutor, para que a gente possa potencializar esse estudo do aluno. Então, é essencial em curso na modalidade EAD essa figura, tá? Ou esse profissional. A Gracileia está colocando que melhora a autonomia do aluno,
a responsabilidade e o aprendizado, realmente, né, que é a questão da disciplina, da autonomia, e que, infelizmente, isso são competências que ainda não foram desenvolvidas por todos, né, porque ainda tem muito aluno também que sente essa dificuldade. Mas eu acho que a gente está caminhando já para uma construção mais concreta dessas competências. O Lincoln está colocando aqui que, além da dinâmica nas plataformas, o monitoramento por parte do tutor é sempre essencial para a continuidade e a conclusão do curso. Realmente, Lincoln. Nas experiências que eu tive com a modalidade à distância, assim, o legal dessa minha experiência é porque eu pude acompanhar tudo, né? O início, o meio e o fim. E aí, na colação de grau, que a gente ia para os municípios, né, porque foi um programa que atendeu todos os municípios daqui do Maranhão, quando chega na parte do agradecimento dos alunos, eles agradecem, é como se no curso só existisse o tutor à distância e o tutor presencial, que é o formato de curso dessa instituição, né? E aí, na colação de grau, são as únicas pessoas que eles agradecem, principalmente o tutor presencial, porque é quem fica mais perto deles, né? Então, para a gente ver como esse papel do tutor, do mediador, do professor é essencial para a continuidade realmente desses alunos no curso EAD. Muito legal as participações de vocês, estou muito feliz, viu, gente? Valeu mesmo, vocês são 10. Então, vamos lá falar da parte principal, né? Como é que a gente avalia um ambiente virtual de aprendizagem? E aí eu trouxe um pouco do que o Silva coloca e o que Edmeia Santos também, no texto que eu vou sugerir para vocês, que já está disponível também lá no nosso ambiente virtual. Eles trazem alguns critérios baseados também, né, nos indicadores de qualidade para a educação EAD, tá certo? Então, o primeiro critério que eles colocam é aquilo que vocês já citaram aí, que é justamente essa questão da intertextualidade, da intratextualidade, da polifonia, da usabilidade, da integração de várias linguagens e da hipermídia. Vamos entender aí um pouquinho de cada um. O que seria essa intertextualidade, né? É justamente essa conexão com outros sites, com outros documentos. Então, tipo, eu estou no AVA, mas eu posso ver um vídeo no YouTube, eu posso compartilhar alguma coisa num blog, né? É você ter essas outras possibilidades, porque o AVA, ele não pode te limitar naquele espaço, naquela sala, ele tem que te possibilitar outros espaços também. E aí, esse é um dos indicadores, né? De eu poder utilizar um link, vocês clicarem no próprio AVA, e isso remete vocês a uma outra aba, tá certo? Então, essa questão da intertextualidade é essencial. A intratextualidade, que são as conexões no mesmo documento. Pessoal, tem alguém que quer falar alguma coisa? Porque está tendo aqui a microfonia. Se vocês... Tem alguém que quer falar alguma coisa? Posso voltar, né? É porque, como eu escutei a zoada aqui de um som, eu pensei que alguém estivesse sinalizando para falar. Vocês conseguem visualizar o slide? Eu estou nesse slide de indicadores de avaliação do AVA, tá? Só me deem aí um ok para eu saber se vocês estão conseguindo visualizar. Ok, né? Então, vamos lá. Então, a intratextualidade, que são essas conexões no mesmo documento, tá? A polifonia, que também é muito observada nos fóruns de discussão, que é essa multiplicidade de ponto de vista. Por exemplo, o nosso fórum, ele não tem tanto esse ponto de vista, porque o objetivo dele é de apresentação. Mas, por exemplo, se eu proponho uma temática sobre... trazer uma coisa bem polêmica, né? O pronunciamento do presidente sobre o Covid-19. Então,
iam colocar o seu ponto de vista a partir desse fato que eu relatei. Então, é essa multiplicidade, essa diversidade que traz essa riqueza de discussão em um fórum, por exemplo. Então, é por isso que ele coloca muito essa questão da polifonia, tá? Que são essas multiplicidades de ponto de vista, pessoas pensando de forma diferente. A outra, pessoal, que é essencial é a usabilidade, que é justamente um ambiente de fácil navegação. E o que é um ambiente de fácil navegação? É um ambiente que, com um clique, você chega onde você quer. Então, por exemplo, vocês entram pelo Unimestre, porque o nosso ambiente virtual está vinculado a esse sistema acadêmico, tá? Aí vocês, com um clique, dão lá e entram na sala de aula EAD. Depois, com outro clique, vocês visualizam a disciplina, né? E aí, com um clique, vocês vão descobrindo a trilha de aprendizagem que está sendo proposta para vocês, né? Em outros ambientes, nem sempre essa navegação ela é tão fácil, tá bom? Então, por isso é que um dos indicadores de avaliação do AVA é justamente essa usabilidade, para que se torne, na verdade, um ambiente autoinstrutivo, tá? A outra situação que a gente já destacou, que tem a ver muito com essa qualidade do conteúdo e a diversidade, né, de como esse conteúdo é apresentado, é justamente essas várias linguagens, sons, textos, imagens, estatísticas, gráficos, mapas, tá? São potencialidades que o AVA traz que a gente pode utilizar. E a hipermídia, que é justamente a integração desses suportes midiáticos, né, que são abertos a novos links, a agregações, tá? Tem ambiente virtual que você constitui nele a própria comunidade de aprendizagem. Então, são essas várias possibilidades de utilizar as mídias, tá? Então, esse é o primeiro indicador. O segundo indicador é aquilo que a gente já falou, que são as ferramentas comunicacionais, que é o que vai viabilizar a interatividade. Quer dizer, o meu AVA, eu possuo ferramentas síncronas, assíncronas, né? Dá para utilizar ferramentas em tempo real, ou então ferramentas offline com os meus alunos nas atividades. Então, a proposta que a gente trouxe é que nas ferramentas síncronas a gente faria as webs e as assíncronas a gente ia disponibilizar no AVA para que vocês pudessem fazer de acordo com o tempo de vocês, né? Sendo que a gente estipula a finalização, porque toda disciplina precisa ter um fim, né? Mas que o aluno, dentro do seu tempo, dentro do seu espaço, ele participa. Então, o outro indicador é justamente essa interatividade por meio das ferramentas síncronas e assíncronas, que eu já expliquei para vocês anteriormente. O terceiro indicador diz respeito justamente às articulações entre os diversos campos de conhecimento, como se fosse um hipertexto, né? Eu não sei se vocês já realizaram alguma wiki, que é aquele texto colaborativo, mas é muito parecido com essa ideia que eu trouxe para vocês de hipertexto, tá? Por quê? Porque, ao mesmo tempo, estimula a participação criativa dos alunos, considerando suas disposições sensoriais, afetivas, cognitivas e culturais. E isso está muito relacionado ao estilo de aprendizagem, tá? Por isso é que hoje a gente fala que a educação à distância não é só colocar PDF no ambiente virtual, mas o professor também precisa pensar em outras articulações, em outras mídias, para que esse conteúdo possa chegar no aluno. O quarto, pessoal, critério, tem muito a ver com um conceito que está muito em voga e com uma temática que está muito em voga atualmente, que é essa questão da gamificação, né? Então, muitos autores, né, têm trazido esse conceito de gamificação como um incentivo às expressões lúdicas, artísticas, os jogos, as simulações, os objetos de aprendizagem, essa questão também do ranking, né?
No ambiente virtual, a gente também pode trabalhar com ranking. Isso é muito legal quando a gente utiliza isso como uma estratégia positiva para os alunos, né? De incentivar a monitoria, de incentivar a construção colaborativa. Então, é o que eu falei para vocês. Tudo isso, todas essas potencialidades, todas essas informações, elas vão recair justamente na prática do professor. Então, se o professor utiliza o ranking para punir, para castigar, então não é com objetivo, não é baseado na teoria sócio-interacionista, tá? Esses jogos, essas simulações, elas vêm justamente para que o aluno possa se sentir desafiado e que ele possa aprender junto, construir junto, né? E que possa ser um incentivo para ele, e não um castigo, tá bom? Então, essa questão da gamificação hoje também é muito forte no ambiente virtual de aprendizagem. E a gente pode ver muito isso nos ambientes virtuais que são organizados por trilhas de aprendizagem. O que é isso? É como se o curso fosse por etapas. Então, a primeira etapa você realiza, aí você tem uma bonificação. Depois que você realiza a primeira, vem a segunda, e assim sucessivamente. Cada etapa traz uma complexidade maior. Então, tem muitas instituições também organizando a oferta de cursos na modalidade EAD com base nesse conceito, né, de gamificação, de jogos, né, de simulações também. O quinto é o que vocês também já colocaram, né? E eu sempre costumo brincar com os meus alunos da modalidade EAD, que eu digo para eles que, além da fluência digital, eles aprendem a ter uma autonomia e não ficar esperando por alguém, né? E essa questão da autonomia em um curso na modalidade EAD, ela é muito importante, tá? Principalmente pela questão mesmo da construção de competências, por essa questão da colaboração, de você ter o seu processo de autoria, né? De você começar a pesquisar e a desenvolver atividades nesse processo de construção, tá certo? Então, isso também é um indicador de avaliação. Se o ambiente virtual, ele promove essa autonomia, se ele promove essa colaboração, né? Se esses critérios de avaliação, eles são definidos de forma coletiva, como é que o professor utiliza esses instrumentos de avaliação para potencializar a aprendizagem do aluno. Então, isso também é colocado como um indicador de avaliação. O sexto critério é o critério de ambiência, tá certo? Quando a gente fala de avaliação no ambiente virtual, muitas pessoas acham assim, mas como é que eu vou avaliar o meu aluno, né? É aquilo que eu falei para vocês. Hoje, a gente consegue dinamizar algumas coisas que no presencial é bem complicado, né, para a gente. Então, por exemplo, hoje eu não preciso fazer uma planilha para verificar como é que está o desempenho dos meus alunos. O próprio ambiente virtual, ele gera essa planilha para mim, no Excel, e com base nessa planilha, eu penso a minha intervenção ou não. Então, a mesma coisa no acompanhamento desse aluno no ambiente virtual. Então, a minha avaliação diagnóstica é justamente a participação desse aluno, por exemplo, no caso da nossa disciplina, no fórum, no glossário, nas informações que esse aluno me pede por mensagem ou pelo WhatsApp, tá? E essa formativa, por quê? Porque é um processo. Então, como foi algo muito novo, não pode ser assim do dia para a noite, né? Então, eu preciso pensar esse aluno de uma forma sequenciada, no sentido de construção de competências, né? De construção de conhecimento, tá certo? Então, é um processo, tá? E é um processo constante. Então, isso também é um indicador de qualidade, se o AVA ele possibilita essa avaliação diagnóstica e formativa dos alunos e, principalmente, se traz que o aluno traz. E isso é muito comum quando a gente realiza o fórum,
né? Quando a gente faz os espaços de relatos de experiência, ou então o espaço do café virtual, que a gente começa a conversar com os alunos, e em cima disso a gente vai percebendo qual é o perfil da turma e tal. Tem alguns ambientes virtuais que eles já fazem isso em forma de gráfico, né? E isso para o professor é maravilhoso. Então, às vezes, a turma vai começar, o próprio ambiente virtual ele já traça um perfil daquela turma. Então, eu já sei se a maioria é homem ou mulher, qual é a faixa etária. Então, de acordo com o que eu for programando o AVA, ele vai me dando, né, as respostas, e em cima disso a gente vai pensando as intervenções, tá certo? O sétimo critério, pessoal, de acordo com Silva, se refere à questão da autoavaliação, tá? Na nossa disciplina, vai abrir lá para sábado um fórum não, na verdade é um espaço que é o diário de bordo. Esse diário de bordo, ele não é avaliativo, mas ele é autoavaliativo, né? Eu vou querer que vocês falem um pouco do que foi esse momento, né? Como é que vocês se organizaram para estudar, se eu dei algum retorno para vocês, se vocês acharam interessante essa intervenção, a forma como a gente organizou a disciplina. E isso é legal, por quê? Porque tanto vocês como eu vou me autoavaliar. Então, a gente vai pensar sobre o nosso processo no decorrer dessa disciplina. Então, essa avaliação do grupo, a avaliação do professor, ela é essencial para esse indicador também de avaliação, tá? E aí, pessoal, com base nesses critérios, Silva traz essas dimensões, né? E aí ele, como é que eu posso dizer para vocês? Ele especificou cada critério dentro dessa dimensão. Então, por exemplo, no AVA, a gente considera 3 dimensões. Uma que é a dimensão dialógica, a outra que é a dimensão de colaboração e a dimensão da autonomia, tá? Na dimensão dialógica, é justamente aquilo que eu falei para vocês, do critério, né? Eu identifico e delineio o perfil da minha turma, quais são as estratégias de avaliação que eu vou utilizar com base nos meus objetivos, porque isso é muito importante. Às vezes o professor, ele define a avaliação pelo conteúdo, e, na verdade, a avaliação, ela tem que casar com os objetivos de aprendizagem, tá certo? E isso é muito peculiar nessa dimensão dialógica. Permite a participação da turma na decisão das estratégias que estão sendo adotadas, né? Apresenta o conteúdo a ser avaliado sobre uma forma mais problematizadora. Essa dimensão, esse AVA, estimula o diálogo, ele oferece diferentes suportes de linguagens, né? Diferentes mídias. Então, todos esses critérios, eles estão aqui relacionados à dimensão dialógica. A outra dimensão, que é a colaborativa, esse daqui é só um resumo daquelas que a gente olhou lá, e aqui a gente foi colocando de forma mais específica, tá? Essa colaboração prevê o retorno do desempenho do aluno, que é aquilo que vocês falaram, né, da importância do mediador, do tutor, desse feedback, dessa comunicação. Oferece o atendimento individualizado e direto desse aluno, porque o aluno, ele é avaliado de forma coletiva, mas ele também precisa ser avaliado de forma individual, tá? Trata o erro como oportunidade de superação e crescimento. E aí, pessoal, uma coisa bem legal no ambiente virtual é justamente essas postagens de atividades. Por exemplo, hoje uma aluna me perguntou, professora, eu posso mandar para a senhora avaliar e aí depois eu posto, né? Posto direto no AVA para não ter nenhum problema, ou se eu postar logo, a senhora vai dar logo a nota. O AVA, pessoal, dentro dessa teoria socio-interacionista, entende que o erro é uma oportunidade de superação e de crescimento, né? Assim como o próprio Piaget coloca essa questão do erro construtivo. Então, o que acontece? Por exemplo, o aluno que posta a atividade dele, vamos supor, até amanhã, eu tenho como olhar, como dar um feedback, olha, eu acho melhor, assim como aconteceu, eu acho que foi com a Sara,
que ela postou, eu dei o feedback para ela e ela já repostou a atividade dela. Por quê? Porque a gente entende que é uma construção. Então, não é porque eu vou postar hoje que o professor vai logo lançar a minha nota, não. Agora, sim, quem postar dia 29, aí realmente não tem como, por quê? Porque é o prazo que eu tenho também, que a instituição me deu para fechar esse momento com vocês. Então, não dá para abrir para repostar. Mas durante esse período, né, que a disciplina tá no AVA, se o aluno posta com antecedência, eu tenho como dar esse feedback. Então, o ambiente virtual, ele permite também essa colaboração, essa criação, essa produção conjunta, tá? Que é esse próximo critério aqui que eu coloquei para vocês. Permite a construção coletiva, partindo de modelos individuais, promove o sentimento de pertencimento ao grupo. Isso daqui é muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala dessa questão da interatividade, a gente está falando de homem, que é usuário, máquina, né? Só que o ambiente virtual, ele não é só utilização de tecnologias, mas é a utilização de tecnologias em prol da afetividade, das relações, da comunicação. Então, é muito importante que os usuários, os alunos da modalidade EAD, de um curso na modalidade EAD, ele tem esse sentimento de pertencimento. Por quê? Porque se ele não tem esse sentimento de pertencimento, ele rapidinho desiste do curso. E aí, por isso é que o colega ressaltou essa questão do tutor, tá? A mediação que o tutor faz com o aluno pelo ambiente virtual, ela é de suma importância. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela pode ser positiva, ela também pode ser negativa para esse aluno, tá? Então, por isso é que hoje as instituições, elas estão se preocupando muito em ofertar cursos, né, para as pessoas que estão atuando como tutor, como professor. A própria UEMA já tem um curso de mediação, a Laboro também tem um curso de mediação. Por quê? Porque isso é uma preocupação que é institucional, né? Até porque essa questão do tutor, a gente sabe que ainda não está no catálogo de profissões, mas que é uma coisa que vem crescendo muito, e é uma discussão que a gente tem tido muito grande no MEC, em relação à formalização da profissão de tutor. E que a gente sabe que hoje ainda não tem essa formalização e que o salário que esse tutor ganha é também muito pouco pelo tanto de atividades que ele faz, né? É tanto que eu acho que já faz uns 4 anos que ele continua ganhando a mesma bolsa sem nenhum reajuste. Então, a gente tem discutido muito nas comitivas do MEC, né? Agora não mais, por conta dessa pandemia e também por toda uma mudança aí de liderança, mas até o finalzinho do ano passado, a gente estava, principalmente o pessoal daqui do Nordeste, né, a gente estava nessa construção colaborativa sobre essa função do tutor e a legalização dessa atuação. Espero que a gente consiga avançar um pouco mais sobre isso, né, até porque o tutor, o professor, o mediador é essencial na modalidade EAD. E aí a outra dimensão é a autonomia, que é aquilo que a gente falou da competência, né, do autoestudo, da disciplina, da pesquisa. Então, esse ambiente virtual permite a participação e intervenção direta do aluno, propicia a liberdade para troca, associação e significação de ideias, oferece oportunidade para que cada aluno faça o seu percurso individual, oferece oportunidade para que todos os alunos exponham suas questões, desafia a reflexão e a tomada de consciência, oferece um roteiro para a orientação do aluno, uma fácil navegação. Então, se vocês observarem lá na nossa disciplina, tem um roteiro de estudo, um roteiro de aprendizagem, que vai falando passo a passo do que você tem que fazer para poder realizar todas as atividades da disciplina. Isso também é essencial no curso, na modalidade EAD, assim como os tutoriais, né, que a gente disponibilizou aí nos grupos de WhatsApp também, para que os alunos pudessem ter essa fácil navegação no nosso ambiente virtual. Então, pessoal, esse daqui foram algumas dimensões e critérios referente aos indicadores
de avaliação de um ambiente virtual. Eu sugiro para vocês a leitura do texto da Edmeia Santos, que é uma escritora maravilhosa, eu tenho ela no Instagram, né, participei de um encontro lá do Exude com ela, esse ano passado, e ela tem muita escrita bem legal sobre ambiente virtual, e uma dessas é o texto que eu disponibilizei para vocês, que é Desmistificando o Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? Que traz um pouco desses critérios, fala dessas dimensões, e traz também uma discussão sobre essa questão do ambiente virtual, né, como um espaço de aprendizagem, sim, tá certo? Então, eu queria concluir a minha fala sugerindo essa leitura para vocês, para que isso possa fundamentar ainda mais as leituras e as construções que vocês estão fazendo, certo? E então eu abro também para perguntas, se alguém quiser perguntar, quiser fazer alguma consideração. Deixa eu voltar lá só para pegar as considerações anteriores. A Helena colocou que no processo de AD, o tutor cumpre a função de mediar e aproximar a comunidade acadêmica, o ambiente, o professor da disciplina, sempre mediando o processo de ensino-aprendizagem, né? Tem as considerações aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa? Querem fazer alguma consideração? Eu quero mostrar para vocês, no início da web, a Gorete pediu para que eu explicasse um pouco mais sobre a atividade 2, que é referente aos modelos pedagógicos, né? Na verdade, essa atividade, pessoal, eu trouxe para vocês uma situação, um contexto, né, que é justamente do aumento dos cursos na modalidade EAD, mas, assim, a proposta é que vocês pensem na construção de um curso na modalidade à distância, levando em consideração, tá, os modelos pedagógicos que a gente discutiu na aula passada, principalmente em se tratando da arquitetura pedagógica de um curso, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para que eu possa compartilhar aqui com vocês. E aí vocês podem ler também aquele texto que eu disponibilizei para vocês, que são os modelos pedagógicos da BA, tá? Em que ela fala justamente desses aspectos, né? Os aspectos pedagógicos, os aspectos financeiros. Então, vocês vão montar, pode ser no Word, pode ser no PowerPoint, um curso na modalidade EAD, utilizando um ambiente virtual. Então, vocês vão montar esse curso pensando no ambiente virtual, como é que vai ser esse conteúdo, né? Como é que vai ser essa mediação, qual a duração desse curso, quais são as tecnologias que vocês vão utilizar, ou seja, trazendo todos aqueles aspectos que a gente comentou, tá bom? Como é que vão ser essas atividades, que ferramentas, como é que vai ser essa troca, como é que vai ser essa colaboração, que instalações vocês vão utilizar, qual é a clientela de vocês, tá? Como é que vai ser essa equipe que vai atuar na EAD. Então, vocês vão trazer mais ou menos esse formato, que pode ser por meio de um mapa mental, ou pode ser um slide, ou pode ser um no Word, tá? Aí, a forma como vocês vão apresentar isso fica a critério de vocês. Mas, de um modo geral, a proposta é que vocês elaborem um curso na modalidade EAD e que vocês foquem nessas dimensões que a gente viu aqui da BA dos modelos pedagógicos. Como é que vai ser a estrutura pedagógica? Como é que vai ser essa estrutura financeira? Né? Como é que vai ser o conteúdo desse curso? Então, isso vocês precisam esclarecer lá no curso para mim, tá bom? Na escrita de vocês.
E aí, pessoal, essa atividade ela é individual, tá bom? Porque nós pensamos nos 3 tempos dessa interação com vocês. A gente pensou o glossário, que é em grupo, o fórum, que é colaborativo, porque assim, cada um traz a sua experiência, mas a gente vai interagindo com o grupo. E tá mudo, pessoal? Vocês estão me escutando agora? Vocês me escutam? Ah, tá. Porque o pessoal está dizendo aqui que tá mudo. Tá certo. E aí, essa atividade 2, que é justamente a organização de um curso na modalidade EAD, utilizando o ambiente virtual, esse é individual, tá bom? Então, esses vocês vão fazer, vão postar até o dia 29. É aquilo que eu falei para vocês, vocês podem fazer em PowerPoint, em Word, fica a critério de vocês, tá bom? E aí, vocês precisam postar até o dia 29 para que a gente possa finalizar a nossa disciplina, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre o nosso momento hoje? Paula, nós vamos finalizar com chave de ouro, se Deus quiser.